O que está acontecendo em Israel hoje? Será que é cumprimento de profecia bíblica? E qual é a relação entre Israel e a igreja? E como a gente pode relacionar isso a Deus de uma forma teológica, a fidelidade de Deus, a aliança de Deus, a eleição de Deus em relação a Israel, em relação à igreja? Vídeo de hoje, no nosso livro da semana, nós vamos resenhar e falar um pouco sobre Por Amor Sião, do mestre doutor Franklin Ferreira. Bom, pessoal, esse livro é maravilhoso, muito bem escrito, muita pesquisa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E antes, se inscreva no canal, deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários, se você já leu, se você quer ler. Esse é um livro fundamental, se tivesse sido escrito em qualquer época da história da igreja, seria fundamental, mas ainda mais hoje, com todas as questões envolvendo Israel, né, e o povo judeu, e a nossa relação com, pelo menos da minha perspectiva, e eu acredito da maioria de vocês que estão assistindo aí, né, gentios convertidos à fé cristã, convertidos ao Messias, Jesus. Qual que é a nossa relação aí com os judeus? Pessoal, vamos continuar aqui esse ano. Eu tenho que tirar aqui as teias de aranha do canal, né, porque fiz um vídeo ou dois esse ano. Estou bem devagar aqui, porque é muita coisa que eu estou fazendo aqui. Graças a Deus consegui terminar meu livro, que vai ser publicado esse ano. Enfim, fazendo mestrado. Inclusive, essa leitura eu comecei ano passado e ela foi uma leitura do mestrado que eu estou fazendo lá com Franklin THM e aproveitei e terminei essa leitura aqui. Fantástica, gente. Bom, nosso Clube do Livro vai estar continuando. A gente está lendo Justino Marte. Daqui a pouco a gente vai começar Irineu já, tá bom? E eu vou fazer um grupo no Telegram, como vocês sugeriram aqui nos comentários, para nós termos um espaço, pelo menos, para nós conversarmos, para nós compartilharmos material, livros, artigos sobre os livros que nós estamos fazendo. Então, pesquisa aqui no canal Clube do Livro. E se você quiser ler junto com a gente, eu prometo que em fevereiro eu vou pegar mais firme aqui no nosso Clube do Livro, na questão de fazer mais vídeos sobre e sempre que possível, fazendo mais vídeos aqui, mas pelo menos um livro por semana, nosso Clube do Livro e algumas outras séries aí que nós vamos dar continuidade esse ano, se Deus quiser e nos permitir. Amém? Bom, pessoal, por amor a Sião, não, o Franklin Ferreira não mudou de posição no sentido macro da sua hermenêutica, ou seja, ele não virou dispensacionalista, e se ele tivesse virado dispensacionalista, isso é uma coisa que compete somente a ele, né, a pessoa dele, e não a mim, a você, nós não temos nada a ver com isso no sentido, né, mais amplo da coisa. Então a gente precisa parar de pegar no pé de gente que muda de posição nesse sentido, né? Dentro de posições assim minimamente legítimas dentro da teologia da igreja, né? Mas ele não mudou de posição, ele não virou dispensacionalista, ainda que ele tenha revisado bastante a sua leitura sobre Israel, tá? Desde os seus livros antigos, sua teologia sistemática. Aqui você tem uma pesquisa, gente, é muita pesquisa, mais de 400 páginas de pura pesquisa acadêmica, numa linguagem acessível, diga-se de passagem, mas é conteúdo demais aqui, gente. É para você ler isso aqui, você pode demorar 1 ano, 2 anos, tranquilamente na leitura desse livro aqui, se você quiser mastigar tudo que está sendo sugerido aqui. Bom, pessoal, para falar sobre esse livro aqui, deixa eu só abrir o sumário aqui para nós. Ele vai tratar sobre essa longa sombra do antissemitismo na cristandade. Então, ele vai mostrar como havia um antissemitismo já nos primeiros séculos, ali, pelo menos Marcião, ele era um dos primeiros hereges, assim, né, que se debateu, que debateu contra a igreja. Ele rejeitava o Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento é malvado, ele só citou algumas cartas de Paulo, e algumas porções do Evangelho de Lucas, porque na leitura errada dele é o que tinha menos relação com o Antigo Testamento. Leigo engano de Marcião, uma leitura completamente errada dele ali, né? Mas o primeiro, assim, que começou a falar da igreja como novo Israel no sentido de substituição, né? Ou supersessionismo, que seria posteriormente chamado, foi o cara que nós estamos lendo aqui no nosso Clube do Livro, que é Justino Mártir. Nós estamos lendo o diálogo com Trifo, ou Trifão, um rabino judeu da época dele, do século II, e ele que, ao debater com esse judeu, ele estava ali defendendo algumas visões, e depois dele, João Crisóstomo também pegou pesado com os judeus de uma forma completamente indevida. Ele vai falar sobre os reformadores, e que é uma contínua ameaça, né? Lutero ele também pegou pesado com os judeus, e a aplicação prática dessa primeira parte aqui do livro é que nós devemos odiar enquanto cristãos, nós devemos repudiar, ir contra, lutar contra
todo e qualquer tipo de antissemitismo em nossos corações, em nossa igreja ou em qualquer manifestação disso, tá? Uma coisa que fica bem clara, eu tive aulas de mestrado com o próprio Franklin sobre esse tema, é que quando começam a perseguir os judeus, é inevitavelmente na história provado que a igreja é perseguida depois, mas isso não deve ser um único motivo do nosso amor, nosso zelo, das nossas orações em relação a Israel, tá? Então, ser cristão e ser publicamente, declaradamente, conscientemente antissemita é realmente um oxímoron, uma contradição de termos aí, a gente precisa se arrepender, né? Se a gente tem esse pecado, né? Anti alguma coisa já é pecado no sentido de você não deve odiar ninguém, né? E com certeza muito menos os judeus nesse sentido, tá? Uma segunda parte do livro aqui, ele vai falar sobre a relação da tradição reformada com os judeus, né? E ele vai mostrar que existe quase uma uniformidade muito grande, um consenso muito grande em favor de Israel lá nos puritanos do século XVII. Então, um capítulo longuíssimo aqui, onde ele vai traçar essa questão importantíssima. Depois ele vai falar sobre a questão da tradição luterana e da tradição católica romana, tá? É importante, com a aplicação prática, eu já estou fazendo algumas aplicações do livro para nós, porque você vai ter um oceano de informações, e aí, para talvez direcionar um pouco a prática dessas leituras aqui, é que nós precisamos ter um bom enraizamento na tradição das nossas posições. É isso que o Frank coloca aqui. Ele vai mostrar que é difícil, na verdade, não essa questão desse antissemitismo, essa questão desse supersessionismo é estranho na tradição reformada mais ampla, especialmente ali nos teólogos do final do século XVI, século XVII também, século XVIII, de alguma forma. Tá bom? E aí, a última parte do livro aqui, a quinta parte, na verdade, que é depois tem o dever da memória, que é a sexta parte, é a conclusão, mas a quinta parte é uma baita de uma aula bíblica, tá? Ele vai tratar temas bíblicos como eleição soberana e graciosa, alianças da graça, lei e Shabá, o Eretz Israel, a Palestina ou Israel e sobre o Holocausto. Gente, ele tratando sobre o Shabá aqui é maravilhoso para destacar um ponto aqui só, tá? Mas existe até mesmo um certo consenso entre os comentaristas de Romanos de que a melhor leitura ali de Romanos 9, 10 e 11, especialmente o capítulo 11, é que Deus só tem uma árvore, ele não tem duas árvores, como em algumas manifestações aí do dispensacionalismo mais clássico, talvez, né? Israel é um povo de Deus, a igreja é outro povo de Deus diferente, e Deus vai lidar diferente com os dois. Não, Deus só tem uma árvore, um povo, e esse povo chama Israel. O que acontece desde a vida do Messias e também no Antigo Testamento, de alguma forma, é que os galhos que estão em Israel, que são incrédulos, eles são cortados. Ok? Os judeus que não creem em Jesus, eles são cortados. E nós, que fazemos parte da árvore brava, da árvore que não é a árvore de Deus, não é povo de Deus, nós não éramos povo de Deus, cremos pela graça de Deus em Jesus, o Messias, nós somos enxertados na árvore que é Israel. Ou seja, nós gentios seria uma ligação étnica e espiritual de eleição e de pacto, como Paulo fala em Efésios 2, do 11 em diante, nós éramos estranhos às alianças, não fazemos parte do povo de Deus, éramos estranhos, estrangeiros, né? Habitávamos longe, agora fomos trazidos para perto, nós somos, na linguagem de Romanos 11, enxertados na videira, na árvore que é o povo de Deus, né? Que no caso é Jesus, e aí você tem essa árvore como sendo Israel, tá bom? Jesus como o representante de Israel nesse sentido, tá? Pessoal, interrompendo o nosso vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês nosso espaço de membros aqui no canal. Aqui no canal, além de todo o conteúdo gratuito que a gente faz com muito amor para vocês, nós também temos nosso espaço de membros para aqueles que querem se aprofundar cada vez mais no estudo bíblico e no estudo teológico. E aqui nós temos o Seminário Avançado de Teologia e o Instituto de Linguagem Bíblica.
No Seminário Avançado de Teologia, gente, nós temos aí cursos de teologia bíblica, histórica e sistemática, num nível avançadíssimo, mas sempre numa linguagem acessível a todos, tanto que não precisa de nenhum pré-requisito para vocês entenderem as aulas. Então, quer se aprofundar na teologia como um todo, se inscreva aqui no nosso Seminário Avançado de Teologia, e temos também o nosso Instituto de Linguagem Bíblica, onde nós usamos o melhor da metodologia de aquisição de linguagem para ensinar o grego e o hebraico bíblico. Só no nosso curso de grego nós vamos ter mais de 200 aulas para vocês. Então, ficou curioso? Seja membro aqui do nosso canal e seja abençoado aí com rico conteúdo, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Então, Israel ele foi escatologicamente renovado, ele foi restaurado, e nessa restauração inclui os gentios que creem em Jesus. E aí, o jogo de Paulo ali etnicamente, Israel, na sua grande parte, foi rejeitado. Os gentios entraram, então, como enxertados em Israel, e isso vai causar um ciúme para o povo judeu, né? Porque nós estamos desfrutando das bênçãos de Abraão, que é deles, né? E esse ciúme, no fim dos tempos, vai causar aí uma conversão em massa dos judeus a Jesus como seu único Senhor e Salvador, como seu Meshiach, né? Como seu Messias, tá? Então, essa parte da conversão dos judeus como uma das marcas do retorno de Cristo ela é bem atestada exegeticamente nos comentários exegéticos mais avançados da tradição reformada, da tradição evangélica, mais ampla, porque o texto de Romanos 11 ele é bem claro nesse sentido. Talvez o ponto mais debatível do livro seja a questão da terra, que ele trata bastante da terra, porque o judeu, ao se converter a Jesus, o judeu é um povo, né? Assim como os brasileiros e tal, os americanos, é um povo, e todo povo tem uma terra, e essa terra está ligada a ele por promessa de Deus, né? Então, para haver essa conversão em massa, eles têm que estar na terra deles, tá? Que é Israel, no caso, né? Que pertence a eles aí. Então, esse acho que é o ponto mais debatível do livro, talvez mais sensível do livro nesse sentido, mas, enfim, você não precisa concordar com essa questão da terra para você ter, assim, 100%, eu não diria nem 90%, mas 100% de proveito da pesquisa sublime e estupenda aqui do Franklin Ferreira, Dr. Franklin Ferreira, né? Então, gente, indico demais cada página aqui, muito instrutivo. Terminei de pregar Josué na minha igreja agora. Se você entrar no canal do YouTube, Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, vai ter as pregações minhas sobre Josué. E eu usei muito o livro e as aulas do professor Franklin Ferreira. Realmente aí é difícil achar uma erudição teológica e histórica, né, que se iguala à erudição que a graça de Deus tem abençoado no nosso querido Franklin Ferreira, tá bom? Então, livro da semana, Por Amor a Sião, para você ficar aí antenado, informado, teologicamente, historicamente, para você orar melhor, mais intencionalmente por Israel, pelos judeus, pela conversão deles, e assim por diante. Por Amor a Sião é um livro obrigatório nessa área. Tudo bem, pessoal? Gostaram? Deixe seus comentários aqui. O que você acha da relação de Israel com a igreja? Você acha que está acontecendo agora em Israel é cumprimento de profecia bíblica? E eu vou deixar o link desse livro aqui nos comentários. Se vocês comprarem pelo nosso link, vocês vão estar ajudando mais um tiquinho no nosso canal, além da sua participação aqui, do seu like, do seu compartilhamento, tá bom? Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.